expansão e formação territorial brasileira. Primeira coisa que temos que ter claro, que a nossa ocupação se deu ao longo desses mais de 5 séculos do descobrimento. E se deu a partir dos chamados ciclos econômicos. Os ciclos econômicos que nós reconhecemos no processo de formação do território brasileiro são 5. O primeiro, o pau-brasil, extração da madeira, utilizada naquela época para corante de tecidos. O segundo, o açúcar, produção açucareira, se dá a partir do século XVI. A descoberta do ouro na região das Gerais, a introdução da cafeicultura na região que hoje nós chamamos de Sudeste brasileiro, e a borracha na ocupação da Amazônia. Na medida, o ciclo econômico, portanto, é uma atividade dominante, voltada para o mercado externo. Juntamente com essa atividade dominante, nós temos o desenvolvimento de uma agricultura de subsistência e também de uma pecuária extensiva. Notem, essa agricultura de subsistência e essa pecuária extensiva estão aqui representadas nessas duas formas. É uma agricultura incipiente, que utiliza intensivamente força de trabalho, tá ok? E que tem uma produção voltada às necessidades imediatas. Arroz, feijão, mandioca, milho. E essa pecuária extensiva, ela utiliza pastagens naturais, não tem seleção de plantel, tem uma baixa produtividade e tem o objetivo de fornecer carne e transporte. As principais etapas que nós tivemos da formação territorial, portanto, é que nós vamos frisar a partir de agora. A atividade canavieira, ela se estruturou na região mais próxima à Europa do território brasileiro, a chamada Zona da Mata Nordestina. A Zona da Mata é uma região de climas quentes e úmidos, propícios à atividade canavieira. Essa atividade estabeleceu-se pela implantação dos grandes planteixos. O que vem a ser nesses planteixos? O plantejo é, antes de mais nada, uma grande, uma enorme propriedade por latifúndio. Segundo, monocultura. Isto é, desenvolve só uma atividade, só o plantio da cana-de-açúcar nesse caso. Utiliza a mão de obra escrava. Ok? E toda a produção está voltada para o mercado externo. Ok? Essa foto do quadro mostra claramente esse tipo de atividade. Que é muito interessante é o seguinte: o engenho de açúcar, na verdade, é uma atividade manufatureira. Veja, o Brasil surge praticamente como um país de uma monomanufatura, isto é, de uma monoprodução, mas já uma atividade manufatureira, já uma atividade voltada para o setor secundário, isto é, setor industrial. Ok? Terceiro, você tem a atividade mineradora. A atividade mineradora, ela surge com a descoberta de ouro na região das Serras Gerais. Daí o nome, Minas Gerais. A descoberta de ouro teve um papel muito importante na consolidação da ocupação do território brasileiro, transferindo a atividade e o eixo econômico-político da região nordestina, que era a principal região durante o ciclo da cana-de-açúcar, para aquilo que
hoje nós chamamos de Sudeste, Minas Gerais. E notem bem, esse deslocamento foi tão importante que provocou a transferência do centro político-administrativo da cidade de Salvador para o Rio de Janeiro. E é um momento também de mudança política do território brasileiro, que passa de uma colônia para a situação de vice-reino. Lembram-se? A vida para o Brasil da família real. O terceiro momento, temos aqui a introdução da cafeicultura. Quando ele declina a produção aurífera, surge a atividade cafeicultora. Ela tem um aspecto importante, ela consolida a transferência do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Ela fixa aquela população que tinha saído da região da Zona da Mata, que veio para a região das Gerais, e que tinha perdido oportunidades de trabalho daí por diante, em função do declínio da produção aurífera. O surgimento da cafeicultura vai, portanto, consolidar a transferência do eixo econômico Nordeste para o Sudeste. O café não existe no Rio de Janeiro, mas rapidamente se expande. A necessidade de novas terras fez com que o café, saindo do Rio de Janeiro, subisse o Vale do Paraíba do Sul, entrando nessa parte central do estado de São Paulo e indo em direção ao oeste. A marcha do café é responsável por esse processo de ocupação dessa imensa região. Além do mais, a cafeicultura estrutura o primeiro sistema de transporte com direito a esse nome no Brasil, o transporte ferroviário. Então, ligando a Uberlândia Paulista com a cidade de São Paulo e a partir da cidade de São Paulo com o Porto de Santos. Até hoje, a malha ferroviária do estado de São Paulo é a mais bem estruturada do país e é uma herança do período da cafeicultura. E, finalmente, nós temos a questão da Amazônia. Lembra-se? A ocupação da Amazônia vai se dar por nordestinos. Sim, nordestinos, que se deslocam do Nordeste em direção à Amazônia através do rio Amazonas. Esse deslocamento foi muito intenso em função da extração do látex, muito necessário durante o período da Segunda Guerra Mundial, em função do esforço de guerra. Podemos dizer que a Amazônia é integrada ao território brasileiro a partir da Segunda Guerra Mundial.